Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos aqui ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal e se inscreva no meu canal alternativo para você que está no meu canal principal, porque esse canal alternativo o YouTube gosta mais dele, dá mais engajamento, então ele se tornará o canal principal e já tem vídeos exclusivos lá naquele canal. Se inscreva lá para você verificar aí as novidades. Se inscreva no meu Twitter, Telegram, porque eu posto informações rápidas lá, notícias, assim como fatos importantes e sinais lá no Twitter, tá? E Telegram, grupo do Telegram, links na descrição. Vamos aqui então para o padrão baixista dois corvos, padrão chamado dois corvos. Então, primeiramente, padrão baixista, ele vai fazer o quê? Todo padrão baixista fará o preço cair, mas poderá ser uma queda pequena ou uma queda gigante. Dependendo do contexto, será uma queda pequena, será uma queda grande. Essa queda grande também pode desencadear mais quedas grandes. Tudo vai depender do contexto. O contexto é determinado por indicadores e estratégias que usam outras ferramentas técnicas gráficas para determinar esse contexto de fazer uma onda grande, ou fazer uma onda grande que gerará outras ondas grandes, ou uma tendência de baixa, ou apenas uma correção para depois bombar de novo para cima. Ou será uma onda pequena que depois vai reverter a tendência de baixa para alta, etc., ou a correção vai acabar e vai bombar para cima, etc. De fato, os candlesticks, tanto de baixo, padrão baixista ou altista, precisam de algo que determine o contexto. Então isso aqui é uma regra fundamental no uso de candlesticks. Você não pode usar candlesticks sozinhos, a não ser que você opere curtos movimentos, mas eu não acredito em metodologias que lucram, fazem fortunas com movimentos curtos, tá? Agora, um padrão de baixa, ele é antecedido por uma onda de alta. Quando que começa uma onda de alta? Né? Com a eliminação da onda de baixa. A onda de baixa ela é caracterizada por candles que fazem novos valores mínimos. Né? Então fez uma mínima menor do que a mínima desse, uma mínima menor do que a mínima desse, etc. Então está fazendo novas mínimas. Ao romper a máxima de um dos candles que está fazendo essa onda de baixa, sem romper a mínima, caracteriza o começo da onda de alta. Então, o padrão de baixa poderá ocorrer aqui. Mas a onda de alta ela é caracterizada, começa nesse ponto que eu expliquei, e ela é caracterizada por fazer candles que fazem esse primeiro passo e continuam fazendo novas máximas. Né? A máxima desse candle é aqui e o próximo ele faz nova máxima sem fazer novas mínimas. Né? Às vezes pode ocorrer de fazer máxima e mínima ao mesmo tempo. A onda de alta continua neutra, continua sendo onda de alta. Né? E daí nessa estrutura o candle de baixa, o padrão de baixa, ele poderá suceder e culminar então no movimento de baixa. Tá? E temos aqui os dois corvos ou bearish two crows. Então como que ocorre esse padrão? Qual é a descrição desse padrão e a psicologia por trás desse padrão? Primeiro, você tem uma onda de alta, né? Tem uma onda de alta. E essa onda de alta, você tem um Marubozu. Então, o Marubozu, já falei, é um candle de força com corpo grande. Um candle na forma de quadrado, o corpo, né? Ele vai se tornar um candle de indefinição. Mas a partir do momento que tem o suficiente para formar um retângulo, já é um mini Marubozu no mínimo. E um Marubozu que é característico de ser um Marubozu clássico ou quase clássico é quando tem o dobro do mínimo para fazer um retângulo, mais ou menos assim, tá? Você não precisa ter não existe um tamanho certinho ali para ser um Marubozu. E quanto maior, mais característico o Marubozu é. Mais característico o Marubozu é. Mais é a qualidade, mais é a identidade de Marubozu. Corpo grande com sombras pequenas, formando um retângulo. Tendo o dobro do tamanho do mínimo para ser um retângulo. Né? O mínimo para ser um retângulo vezes 2.
Marubozu. Essa é a medida que eu uso para determinar o candle Marubozu. Então o Marubozu ele indica força para o mercado subir. Então se está numa queda, está num suporte, ocorreu um Marubozu, suporte fortalecido para bombar. Está numa onda de alta, aconteceu um Marubozu, força para continuar a alta. Né? Está numa resistência, ocorreu um Marubozu rompendo ou apareceu um Marubozu perto dela, força significativa para aniquilar a resistência. Então ele é um candle que indica força e nesses contextos aqui específicos, bem comuns, eles apresentam essas probabilidades que eu indiquei. No nosso caso, aplica-se o segundo aqui. Né? Ou seja, ao ocorrer esse Marubozu, o mercado ele tende a esticar a onda de alta. Né? Claro que vai depender do contexto. Se o contexto indica que essa onda é uma onda sobrecomprada e o mercado tende a corrigir forte, esse Marubozu não vai significar isso aqui, porque ele se encontra em um contexto de sobrecompra. E o preço tende a culminar em correções significativas, ou uma correção grande. Né? Então vai depender do contexto. Mas num contexto onde, mesmo que seja um contexto que indique que o Marubozu fará uma onda de alta maior, né? O padrão dois corvos, ou bearish two crows, ele é característico pelo quê? Né? Você tem o Marubozu ocorrendo com essa probabilidade, mas essa probabilidade ela é arruinada pelo segundo candle. E é característico do seguinte: gap do fechamento que abriu aqui e fechou aqui, tá? Aí do fechamento do Marubozu fez um gap de alta, abrindo aqui. Tem a máxima e mínima aqui, que é sombras pequenas, dentro desse período. Mas quando você tem um gap, você vê lá o meu vídeo de gaps, tal, você tem um gap para cima, indica a força compradora para o mercado bombar, né? Para o mercado subir, pode ser um gap de corte. Se ocorrer um Marubozu, inclusive, que já indica que fará uma alta, então esse gap é característico de ser um gap de corte ou um gap de continuação para culminar no movimento altista ainda maior. Estude lá sobre os meus vídeos na página de análise técnica, tem lá do meu site, sobre gaps, no meu YouTube também tem, né? Então eu falo sobre esses gaps. Mas, ao fazer esse pulo aqui, né? Aqui inclusive fechou negativo, né? Então ele fecha negativo, ele abre com gap e fecha negativo, e as máximas e mínimas, né, são movimentos pequenos, indicando que a força compradora desse gap característico de ser um gap de continuação ou gap de corte, dependendo do contexto, da posição que o preço se encontra, ele é frustrado por esse movimento baixista que forma essa desvalorização aqui que a gente vê nesse candle aqui mesmo. Então desvaloriza, e além de desvalorizar eliminando o gap, né, ou quase eliminando o gap, quase fechando o gap, ele termina com um padrão de indefinição. Padrões de indefinição em uma onda de alta caracterizam indefinição da força, ou seja, você tem uma força de alta, você tem esse candle que indica a força compradora para o mercado desenvolver, subir, desenvolver uma onda de alta maior, mas ocorre um candle de indefinição. O candle de indefinição, ele denota antagonismo em relação à direção da onda. A onda está para cima, a indefinição ocorreu aqui, então ela tende a ir para baixo. A onda está para baixo, a indefinição ocorreu aqui, ela tende a ir para cima. Né? E mesmo que tenha um candle que indique que vá para cima, a indefinição ela coloca a probabilidade, deteriora a probabilidade. Podemos dizer que deteriora a probabilidade, e o mercado tende a culminar no movimento contrário, ou perder a força do movimento que ele denotava que faria, que indicou que faria. Certo? Então, esse candle de indefinição, ele faz isso, né, com esse Marubozu. E daí, em seguida, abriu aqui. Novamente faz um pequeno gapzinho, né? Ou seja, tá aqui, fechou aqui, mas daí abre com gap e não consegue subir. Gap em relação ao fechamento. Fechou aqui, abertura com gap em relação ao fechamento.
mas daí não aguenta, faz uma sombra superior pequena e desaba literalmente na forma contrária do que? De Marubozu negativo, né? Marubozu negativo. Então, o Marubozu positivo, o Marubozu negativo é o contrário do positivo, né? O positivo, conforme eu falei, ele tende o quê? A caracterizar o movimento de alta, se é num suporte, tende a bombar o suporte, se está na resistência, indica que a resistência tende a ser aniquilada. O Marubozu negativo, se está numa onda de baixa, o Marubozu negativo, ele indica que vai cair mais. Se está num suporte, indica que o suporte, se está próximo do suporte, ou preferencialmente se rompe o suporte, indica que esse suporte vai ser aniquilado e o mercado vai desabar. E se está numa resistência, ele fortalece a resistência, né? Ele aparece próximo aqui da resistência. Ou principalmente se ele nem toca na resistência, se ele fica abaixo da resistência, mostra uma força vendedora extrema dessa resistência, fortalece essa resistência para desabar. O nosso caso é o segundo aqui, tá? Que se aplica a essa situação. Então, ele tende a desenvolver uma queda significativa. De fato, somente esse candle aqui já indica a formação de topo em definição. O aparecimento do Marubozu para formar o candle dois corvos, né, o Bearish Two Crows, ele fortalece só esses dois padrões aqui. Isso aqui indica indefinição. Antagonismo ao movimento de alta e indefinição na parte aqui, indicando provável topo. Mas esse aqui confirma. Então, por exemplo, quando acontece esses dois padrões aqui, né, lembrando que é um gap aqui de corpo, apenas as sombras se tocam, né? Essa sombra toca com essa, mas o corpo não se toca. Isso é chamado de gap de corpo. Faz parte da descrição do Bearish Two Crows, né? E esse Marubozu, ele tem que pegar pelo menos 50% do corpo do primeiro candle positivo, o Marubozu positivo. Então, essa é uma característica da descrição do comportamento que esse padrão de candle faz. O Marubozu, ele tem que fechar pelo menos 50%. Né? Se ele abrir muito aqui acima e fechar menos de 50%, já não é bem os dois corvos, é o padrão dois corvos mais fraco. Né? E quanto mais abaixo dos 50% fechar, mais forte é o padrão Bearish Two Crows, ou dois corvos. Né? Então a gente tem essa condição aqui para culminar no movimento de baixa. Quando você tem esses dois candles aqui, pode falhar muito. Se eu tenho só isso aqui, pode falhar muito e o mercado continuar bombando. Mas quando eu tenho isso aqui, daí sim, aqui eu tenho uma confirmação, assim, digamos, de alta probabilidade, porque não existe nada garantido. Uma confirmação de alta probabilidade de que aqui provavelmente é um topo e o desabamento pode ser extremo. Dependendo do contexto, poderá significar uma queda gigante, um início de tendência de baixa gigante, etc. Tá? E agora vamos aqui para a questão do intensificador de poder ou probabilidade do padrão. Quanto maior o gap de corpo entre o primeiro e o segundo candle, mais forte é o padrão. Né? Então é claro, se o gap entre o primeiro e o segundo candle, esse candle em relação a esse candle, então a gente tem a abertura aqui e faz o gapzinho aqui com o fechamento, o fechamento aqui, perdão, e a abertura aqui. Quanto maior o gap, mais forte é o padrão. Então se for assim lá em cima, ó, né? Aí tem a sombra aqui, porque a sombra tem que tocar, porque, né? Digamos que fizesse aí um spinning top, a sombra se toca, um gap gigantesco. Aí ocorre mais um gapzinho aqui e fecha abaixo de 50% desse primeiro Marubozu. Então o gap é maior e consequentemente o terceiro candle, que é o Marubozu, tem que ser gigante, maior, indicando que tem uma força maior para cumprir o padrão dos dois corvos, tá?
Né? Então, mais forte, esse é um padrão mais forte do que o clássico. Tá? Quanto maior for o corpo do terceiro Ken do Marubozu, mais forte será o padrão. Isso é óbvio, né? A gente sabe que quanto maior o corpo do Marubozu, mais forte é o poder, mais forte indica mais força, né? É indicado que ele é mais forte. Então, se o Marubozu for gigantesco, é mais forte é o padrão. Inclusive, se o Marubozu passar de 50% e romper isso aqui, muito mais forte ainda é o padrão. Então, são variáveis do padrão dois corvos e essas características peculiares fazem o padrão serem mais fortes. Esses detalhes vocês não encontram em livros de candlesticks, porque eles empurram para você o padrão clássico. Mas existe toda uma trajetória de movimentos que os candles podem fazer, diferentes dos padrões clássicos, que caracterizam uma maior força do padrão. Quanto mais próximo da abertura do primeiro candle, ficar o fechamento do terceiro candle, né, foi o que eu falei, mais forte é o padrão. Então, né, a abertura do primeiro candle ficar mais próximo do fechamento do padrão, que é aqui. Aqui é 50%, fechou um pouco abaixo de 50% do corpo do primeiro candle. Aí se cair mais, ficar mais próximo aqui da abertura, mais forte é o padrão. Se passar, então, melhor ainda. Mais forte é o padrão. E é claro que essas três condições, se ocorrerem ao mesmo tempo, mais forte ainda é o padrão. Mais forte ainda é o padrão. Tá? Então são detalhes que você, indo para livros de candlesticks convencionais, cursos de candlesticks, ninguém fala sobre isso. Eu tenho muita experiência com candlesticks, até hoje eu estudo, reviso os candles. E em questão de segundos, tudo isso que eu falei para vocês, em questão de segundos eu identifico e sei que aquele candle que é similar ao padrão clássico, mas está mais intensificado na sua força por conta desses detalhes técnicos, minuciosos, detalhados, que a maioria não sabe. Mas eu tenho 16 anos de experiência analisando gráficos, estudando gráficos, vendo os padrões funcionando desta forma detalhada, minuciosa que eu falei, que são diferentes dos padrões clássicos. Né? Então, assim, se eu fosse escrever um livro de candlesticks, ia ser umas 500 páginas para explicar tudo isso. Né? Fica bem inviável. E eu vou compartilhar muito do conhecimento que eu tenho, já estou compartilhando, e vou compartilhar mais, escrevendo muitas coisas lá no site do Instituto Trader Profissional, produzindo material, como esse vídeo e outros, tá? Então, é isso. Agora a gente tem a questão do contexto, né? Para determinar o contexto, você tem que ter uma estratégia, você tem que ter uma metodologia. Eu tenho uma metodologia que funciona. Se você quiser fazer o meu curso e aprender essa metodologia que funciona, que determina o contexto, né, que vai subir muito, que vai subir pouco, que vai parar de subir, que vai reverter, etc. É uma metodologia comprovada, ela funciona e eu, né, ministro cursos ensinando ela. Se você quiser fazer o curso, aprender ela, já é um método comprovado, você pode entrar em contato comigo. Você tem que ter uma estratégia. Você não precisa comprar o meu curso para aprender a minha estratégia. Você pode criar a sua ou aprender outra, etc. Fica a seu critério. Mas por meio de uma estratégia que determine o contexto, porque só os candlesticks não determinam um contexto. Né? Não determinam o contexto. Né? Determinar a reversão de tendência só olhando um padrão de candlestick, não. Leandro, eu posso usar price action 100% preço? Se você, na análise do preço, você considera padrões que indiquem o contexto, é uma estratégia usando 100% preço, e os candlesticks estão lá sempre como complementos. Nunca um candlestick vai determinar a reversão ou início de uma tendência. Nunca. Né? Então é um erro que muitos materiais na internet, muitos materiais, muitos livros, ensinam isso tudo errado. Eu perdi meu tempo lendo vários livros e me lasquei perdendo tempo. E daí eu descobri como realmente funciona. Eu compartilho com vocês aí os meus 16 anos de experiência e ensino o que funciona. Eu ensino o que funciona. Tem um monte de livro falando asneiras mesmo, de 500, 700 páginas aí,
Perdi meu tempo ali naquilo ali. Mas aprendi pelo menos. Então, o contexto, por exemplo, de uma tendência de baixa, começou uma tendência de baixa, tem a resistência que sustenta a tendência de baixa que você determinou pela sua estratégia, está fazendo um topo, aconteceu os dois corvos aqui, né? Provavelmente o mercado tende a iniciar uma tendência de baixa, a probabilidade aumentou porque apareceu o padrão dois corvos aqui. Então você pode operar vendido e surfar nessa tendência de baixa. E se você é investidor de longo prazo, tem um valor intrínseco determinado, está dentro do valor intrínseco comprar aqui. Mas vai cair mais. Pare as compras para comprar no fundo do poço. Eu faço isso direto com as minhas análises, estratégias, com Bitcoin. Aí eu acertei um monte de fundo. O fundão lá de 16.700 eu acertei, coloquei ao vivo, provei ao vivo. Então, pelo gráfico é possível fazer isso no médio prazo, né? No longo prazo é difícil. Daí você evita comprar para comprar aqui embaixo. Então, estratégia de time usando o gráfico Candlesticks para determinar compra mais abaixo ainda do valor intrínseco para você ter uma margem de segurança muito maior e ganhar muito mais dinheiro, né? Acertando fundo, você vai errar também, mas tem como acertar muitas vezes, eu acerto muito, tanto topo como fundo, correções fortes, etc. Tem as provas aí nas minhas redes sociais. Então o gráfico funciona para quem sabe. Quem sabe, eu sou a prova de que gráfico funciona. Não vai na onda de gente que fala que gráfico não funciona. Não funciona porque ele não sabe usar, né? Não funciona porque ele não sabe usar. E daí, nesses topos aqui, se indicar continuidade, aparecer os dois corvos, você pode estar entrando vendido, operando vendido, né? E surfando nessas ondas, fazendo trade. Daí aqui está sobrevendido, então o mercado tende a bombar para cima, podendo culminar numa reversão de tendência definitiva, rompendo a resistência que daqui passou para cá, que sustenta a tendência de baixa. Então eu vou operar vendido aqui? Não tem custo-benefício. O mercado pode ir contra mim, né? Vou parar de comprar para longo prazo porque está aparecendo os dois corvos idênticos. O contexto não favorece, porque indica que vai ser um movimento pequeno para depois bombar para cima e fazer esse ABC aqui para cima, né? Daí eu não compro aqui. Eu compro aqui mesmo aparecendo para longo prazo, né? E não opero vendido porque não tem custo-benefício. O mercado pode ir contra mim, né? Nesse topo aqui também não compensa, porque o mercado vai para cima, né? Se aparecer aqui, se o mercado, o contexto indicar que não fará essa condição aqui, né? Não vai fazer isso aqui, e vai ser sustentado pela resistência para desabar o preço, daí compensa operar vendido aqui, daí compensa parar de comprar para longo prazo porque vai desabar mais. Caso a estratégia indique que não, daí você não vai operar vendido e vai até comprar mesmo aqui, porque o mercado vai virar para cima. Numa tendência de alta já confirmada, nos topos como indica, né? Continuidade da tendência de alta, não tem custo-benefício eu parar de comprar para longo prazo porque vai subir, vai ser uma correção pequena. E operar vendido são correções pequenas, não tem custo-benefício, e tem custo-benefício eu me arriscar vendido no short trading se tem um movimento gigante. Movimentos gigantes você consegue em correções gigantescas ou em tendências de baixa. Daí aqui está sobrevendido, indica que o mercado vai fazer uma correção ABC para baixo. Compensa eu entrar vendido aqui em gráficos menores. Eu não opero contra a tendência, mas se a sua estratégia opera, tem custo-benefício para você fazer isso. E pare de comprar para longo prazo, porque o mercado fará um ABC aqui para baixo, né? E daí você vai comprar muito mais barato aqui. Então, essas coisas aqui, com a minha estratégia que você pode aprender comprando meu curso, etc., ou outras que funcionem, tem como acertar. E eu acertei no Bitcoin, em ouro, em petróleo, num monte de coisa, né? 100% pelo gráfico. Mas é importante que fique claro que os candlesticks sempre são complementos. Nunca algo que vai determinar o contexto. Um candlestick que apareceu lá num topo, o mercado vai reverter, é impossível.
usar candlestick sozinho. Então fique bem claro, tem livro que ensina errado, tem gente que está ensinando errado, que apareceu o candle é reversão, pode estar reversão, negativo. Tem que ter um contexto para auxiliar você a determinar se esse candle vai culminar numa reversão, no início de tendência, etc. Conforme eu expliquei aqui. Então, pessoal, para que você determine o contexto do mercado, saiba, né, se está sobrevendido, sobrecomprado, se vai ter uma correção forte, se vai ter uma explosão de tendência de alta, se vai continuar, etc. Você precisa de uma estratégia. Eu já tenho uma estratégia que funcione. Benjamin Graham, que criou o livro, né, autor do livro Investidor Inteligente, que o Warren Buffett fez aula, pagou para fazer aula com Benjamin Graham, para aprender o método dele. Benjamin Graham já tinha uma metodologia que funciona e para Buffett o caminho mais fácil era, né, copiar, aprender uma metodologia que já funciona, porque é muito difícil criar uma metodologia e comprovar, porque criar qualquer besta quadrado cria metodologias, cria métodos, cria indicador, mas provar é que é complicado, porque você não prova nada na simulação. Você precisa de pelo menos um ano com dinheiro real, porque tudo no mercado é provado, as probabilidades, com funcionalidade no longo prazo. Criou uma metodologia que funcionou uma semaninha, não vale. Um mês, não vale. Se você for na onda de método que foi testado por um mês e funciona, você descobriu o santo grau, você vai se quebrar, você vai se ferrar. Então você precisa de um ano com dinheiro real, testando, operando, etc., para que você consiga comprovar a metodologia no longo prazo. Ou seja, no longo prazo eu tenho consistência para sobreviver com esta metodologia. E nesse processo, quando você faz um backtest, uma simulação, no meio do caminho testando com dinheiro real, pouco, porque é um teste, né? Você descobre que na simulação, mesmo com robô, mesmo por mais perfeita que seja a simulação, você descobre que dá coisa errada. Aí você tem que voltar a estudar de novo, fazer vários testes. É um inferno. Eu levei 8 anos e sobrevivi, comprovei essa metodologia vendo. Você pode estar se inscrevendo no meu curso, tanto da parte de análise fundamentalista, que eu uso o método Graham, mesclado com o método gráfico que otimiza a compra. E o método de trade, tanto para trade de curto e médio prazo para todos esses mercados, e para criptomoedas, trades de longo prazo, investimentos de longo prazo também, parte fundamentalista para criptomoedas que eu criei e funciona para longo prazo. Você pode estar fazendo esses cursos, você ganha o grupo secreto de sinais, que tem os sinais, tem a minha carteira de criptomoedas oficial lá também, que você pode seguir e lucrar, com um método já comprovado. De graça o grupo sai para você, mas você pode comprar o grupo separado, sai super barato. Tá? George Soros levou 5 anos para comprovar a metodologia dele. Eu levei 3 anos mais. Então, se George Soros levou 5 anos para comprovar uma metodologia, você não pode comprar um indicador que você nem sabe se funciona. Você não pode nem confiar em qualquer metodologia, qualquer método que ensine na internet para você. Por isso que eu ensino tudo sobre candlesticks, segredos avançadíssimos, porque mesmo com todos esses segredos avançadíssimos que eu ensino para você comprovar um método por meio deles, tende a ser um inferno para mais de 90%, é muito difícil. Passa 5 anos, 10 anos, o cara não consegue e fracassa miseravelmente. Eu sou um sobrevivente. É muito difícil ganhar dinheiro no mercado de capitais e criar métodos, criar metodologias. Faz 10 anos que eu opero aí no mercado e opero, analiso, etc. Você vai ver que eu não mudo de método. É sempre a mesma média móvel, sempre o ADX. Por quê? Criar outra metodologia é muito difícil. Mesmo que seja melhor, o custo-benefício para isso não compensa. E eu achei o melhor que eu pude. Eu acredito que eu achei o melhor que eu pude. E eu vou ficar com isso mesmo. E mesmo que haja algo melhor, o que eu sei já é suficiente para eu fazer fortunas no longo prazo. Nunca fortunas no curto prazo, porque isso não existe. Então você quer fazer o meu treinamento, meu curso, quer aprender um método que funciona como um profissional com 16 anos de mercado, fico disponível aí, entre em contato comigo, links na descrição. Então é isso, pessoal. Obrigado. Até mais.